medite também a palavra aos nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, fala conosco esta manhã, que o Senhor traga algo ao nosso coração. Quando viemos à sua casa, nós viemos na expectativa que Tu fales conosco. É para isso que estamos aqui, Senhor. É para isso que viemos. Nosso coração se quebranta diante de Ti. Nossa alma se dobra diante do Senhor, na certeza de que o Senhor sempre tem uma palavra para nós. Eu sei que o Senhor nunca nos deixou sem uma palavra. Nós queremos nos alimentar do verdadeiro pão da vida, que é Cristo Jesus. É disso que precisamos. Nós queremos nos tornar nesta manhã melhores cristãos, um pouco mais. Queremos a Tua perfeição para a nossa vida. Então, só a Tua palavra que pode fazer isto. É a palavra de Deus que torna, que faz filhos verdadeiros para Deus. E é isso que queremos ser a cada dia. Tu conheces o nosso coração nesta manhã aqui. Conheces o desejo da nossa alma. Venha, Senhor, e nos ajude. Nós nos dedicamos a Ti esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a cada irmão. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, e depois Josué, capítulo 1, e o verso 7 e 8. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Vamos para o livro de Josué. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã de ressurreição, Pai, em torno da Tua santa e bendita palavra. Queremos agradecer primeiramente pela vida que o Senhor tem nos dado. Queremos agradecer por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Queremos agradecer pela Tua infinita graça e pelo Teu amor para conosco. E queremos pedir que nesta manhã o Senhor perdoe todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todas as nossas imprudências. E pedir que o Senhor nos ajude, trazendo para nós a Tua presença, trazendo para nós a bendita unção do Teu Espírito e alimentando, Pai, o Teu rebanho. Foi para isso que Teus filhos vieram aqui nesta manhã. Foi para isso que eu vim aqui nesta manhã, para ser alimentado pelo Senhor, ó Pai, porque eu preciso desse alimento, Teu povo também precisa deste alimento, porque temos que lutar, meu Deus, contra os espíritos que estão nesta era. Estamos ainda aqui neste mundo cercado de tantos perigos, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor está nos conduzindo e que a Tua graça tem nos mantido até aqui, Pai. Portanto, eu oro para que o Senhor nos ajude nesta manhã e que ao sairmos daquela porta ali, Senhor, possamos sair daqui alimentados e abençoados, Pai, pela Tua rica palavra.
É o que nós te pedimos e agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Sentai-vos, amados. Eu quero falar nesta manhã sobre... Meu tema para essa manhã é prudência. Quantos sabem aqui o que significa essa palavra prudência? Levanta a mão. Prudência significa... Prudência é uma qualidade, né? Qualidade da pessoa que age com moderação, de forma a evitar tudo que possa causar dano. A pessoa cuidadosa, cuidado, né? É uma precaução, é uma prevenção. Então, isso é prudência. A pessoa prudente é uma pessoa cuidadosa. O profeta, ele foi caçar com um índio na mata, e o índio era mais velho que ele, e o profeta gostava de correr muito na mata, e correr atrás da caça para ver se conseguia caçar alguma coisa. Mas o índio, ele tinha uma outra maneira de caçar, não como a do profeta. Então aqui, na mensagem deixando escapar a pressão, o profeta mostra qual é a maneira mais certa de você, todo caçador, de como você deve pegar a caça. Ele fala aqui na mensagem, deixando escapar a pressão, do parágrafo 48 ao 51. Escute essa história. Ele mostra aqui o que é prudência e o que é precipitação. Cerca de 3 anos atrás eu estava numa viagem de caça e eu tive um guia índio. E eu caço realmente apressado. Esta é a coisa. Isso é o que eu sou. Um daqueles formadores de pressão. Eu estava caçando com um índio e eu pulei do cavalo e havia algum alce em cima na montanha. E eu comecei dando a volta, e o velho índio era cerca de 10 anos mais velho que eu. Ele era simplesmente um ofegante vindo atrás de mim. E eu disse, vamos, chefe, vamos! E ele dizia, muito rápido, muito rápido. E eu pensei, eu disse, vamos! E comecei, e ele disse, muito rápido. Eu diminuí o próximo movimento, e ele dizia, muito rápido. E eu desci para uma caminhada e ele dizia, muito rápido. E que coisa, eu disse, chefe, o alce está lá em cima, na montanha, né? Ele disse, ele permanece lá, ele nasceu lá. Em outras palavras, ele está lá, não te preocupa que ele está lá, eu sei que ele está lá. Eu disse, eu acho que está certo. Ele permaneceu lá, ele nasceu lá, ele disse. Pregador caça muito rápido, espanta toda a caça para longe. Disse, faça como índio, anda uma vez e olha 9 vezes. Bem, eu queria saber que tipo de movimento eu teria que empregar para chegar lá, onde eu estava numa corrida em cima na montanha. Ele disse, caminha uma vez, então olha 9 vezes. Olhe em volta ao redor de tudo 9 vezes, antes de você dar outro passo. Que coisa! Porém, vê você, ele não tem nenhuma pressa. Quer dizer, ele estava dizendo para o irmão Branda que era para ele olhar 9 vezes, né? 9 vezes e dar um passo. Que fazendo assim, ele conseguiria pegar a caça. Trazendo para a vida comum, nós somos apressados demais, né? Nós queremos a coisa para ontem, né? E não é assim que funciona com Deus. Quando ele disse que ele vai te dar algo, ele não disse o dia, não marcou o dia nem a hora. Inclusive a bênção que ele
prometeu para mim e para você, ele não disse o dia, não marcou a hora, nada. Ele sabe a hora, o dia, tudo. Inclusive as bênçãos que estão prometidas, naturais e espirituais para mim e para você, o profeta disse que Deus já te deu. Você crê assim? Só que tem um detalhe, você vai ter que tirar o diabo do teu caminho. E tirar o diabo, você sabe que não é da noite para o dia. Dependendo de como está o formigueiro, né, você tem que espantar, matar bastante formiga. Dependendo de como está o vespeiro, ou a abelha ali em cima do mel, vai ser meio difícil você pegar o mel. Não é verdade? Vamos para frente. Uma pessoa prudente cuida cada passo que dá na vida. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 14, e o versículo 8 e o versículo 15. Estamos em uma escola dominical, então nós vamos devagar, né? Como o índio disse para o irmão Brano. Devagar, mas sempre, né? Às vezes o apressado vai muito rápido, mas não chega. Às vezes tem um que vai devagar, mas chega, né? Eu falei Provérbios 14, vamos primeiro no versículo 8. Só a primeira parte. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Versículo 15. O simples, Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quer dizer, você... Tem uma diferença. Então, cada passo que você dá na vida, seja no trabalho, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, aquilo vai refletir na tua vida inteira, né? Cada passo na vida que damos com prudência, nós estamos evitando, nós vamos evitar o tropeço. Amém, queridos? Vá para Provérbios, mantenha sua Bíblia aberta que eu vou citar algumas escrituras aqui. Provérbios 4, do verso 10 ao 18. Provérbios 4, do 10. Isso é conselho de Deus para mim e para você nessa manhã. Provérbios 4, do 10 ao 18. Ouve, Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Você aceita a palavra de Deus para a sua vida? Aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Apega-te à correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos ímpios. Vereda é caminho, né? Não entre na vereda dos ímpios. Nem ande pelo caminho dos maus. Isso aí é ser prudente. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dorme se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais
até ser dia perfeito. Aqui no Provérbios capítulo 4, nós estamos vendo que se você é prudente, você faz como Jó. Em Jó capítulo 1 está escrito que ele era um homem temente a Deus, era um homem que temia a Deus. Vamos ler aqui, Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, se desviar do mal é também ser prudente. Claro que se Deus te diz para te ir em determinado lugar e lá tem capeta de sobra, Deus vai contigo. Amém? Se é para resgatar uma vida, uma alma, algo assim, Deus vai contigo. Agora, não vá onde Deus não te autoriza. Porque pode acontecer com você como aconteceu com a irmã Nelly. Ela era nova convertida na fé e era dançarina, né, antes. E passou na frente lá da boate e escutou a música que ela dançava lá no baile. E de repente deu vontade dela ir lá, falar com os amigos, falar da palavra, mas Deus não autorizou ela. Ela era muito nova ainda para fazer isso. E entrar naquele tipo de ambiente. E quando ela foi ali naquela boate, naquele bar, não sei, quando ela viu, quando ela nem percebeu, ela já estava dançando com um ex-parceiro dela de dança. E de repente ela saiu correndo, quando ela viu que ela estava fazendo algo terrível ali, que ali não era ambiente para ela, ela saiu correndo e foi bater lá na casa do irmão Brana. Na época eu acho que ele era solteiro e tinha brigado à tarde, ele tinha brigado com um amigo dele, irmão, não sei, que estava bêbado, brigado no sentido de falar, né? Rapaz, tu não tinha direito, aí só bebendo, e o amigo dele, o irmão dele estava bêbado, e ele levou ele para a casa dele. Parece que ele morava num quarto, que a mãe dele tinha uma pensão, e aquele bêbado estava lá deitado na cama, e de repente a irmã Nelly bateu lá, desesperada, procurando o irmão Brana, e contou essa história que eu estou contando para os irmãos, e ela achava que ela já estava perdida. O irmão Brana disse, não, somente tu foi no terreno do inimigo, né? Mas eu vou orar por ti. E só dela ter ido lá, o irmão Brana foi orar por ela, o irmão Brana viu saindo de trás dela um grande morcego. Um demônio que tinha formas de um morcego, um grande morcego. Só dela ter ido lá. E aquele demônio, o irmão Brana expulsou aquele demônio da irmã, aquele demônio saiu e deu um rasante debaixo da cama do bêbado, que o bêbado deu um pulo. Instante, capeta acorda bêbado também. Instante ele pulou da cama e se despertou desesperado. Não sabia o que era, mas era o diabo saindo da irmã Nelly. Só porque ela foi no terreno do inimigo. Então, se você é uma pessoa prudente, você nunca vai no terreno do inimigo. Amém? Somente se Deus te autorizar para alguma coisa, para fazer um resgate. Mas ir assim, à toa, não vá. Que pode acontecer com você como aconteceu com a irmã Nelly. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você deve olhar, observar, né, para que você não caia, porque nós estamos assentados, diz a Bíblia, em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos como Neemias. Em Neemias capítulo 6, Neemias estava reedificando os muros, mas existia pessoas que não queriam que ele fizesse aquela obra. Queriam que ele descesse da onde ele estava. E qual foi a resposta de Neemias? Olha, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra.
Então, se o diabo, jovem, quiser te levar para o mundo, diga para o diabo: olha, eu não vou. Eu não posso descer da onde eu estou, porque eu estou fazendo uma grande obra. Se o diabo quiser tentar te tirar do caminho, pai, mãe, diga para o diabo: não, diabo, eu não posso descer ao nível do mundo, porque agora eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Porque, na verdade, o diabo quer que a gente desça ao nível do mundo, ao nível baixo, né? Na fossa, na sarjeta, ele quer isso. Estava esses dias lá em Itajaí com a minha esposa, ela foi comprar umas coisas lá, e eu fui, e eu não conheço bem ali Itajaí, aquele trânsito ali no centro é meio complicado, para quem não conhece. E eu estava querendo achar um lugar para estacionar, e só um minutinho, um segundo, nem minuto, foi segundo que eu dei uma parada, ela desceu e eu fui achar um lugar para estacionar. Eu fiquei olhando um local para estacionar, um motoqueiro estava atrás de mim me buzinando, e só porque eu não achei o lugar que eu queria, ele deu um soco em cima do meu carro. Pum! Eu disse: capeta. Aí depois, eu nem liguei, fiquei na minha, quieto. Aí dei a volta, aí fui estacionar perto dele de novo. Aí ele ficou me olhando para ver se eu ia fazer alguma reação. Aí eu falei assim, dentro do carro, não abri o vidro, eu falei: acho que ele pensa que ele é dono da rua. E um segundinho que eu fiquei aqui, eu acho que ele ouviu, não sei, o diabo fez ele ouvir, não sei. Que ele queria que eu abrisse o vidro para ter alguma reação. Então, se você é prudente, você não reage, você fica quieto, você deixa para lá. Que o diabo está querendo que você desça ao nível dele. E você não está no nível do diabo, você está assentado em lugares celestiais em Cristo. Né? Quer que você desça lá na fossa, brigue. Saia do carro e já vá brigar. Como algum irmão aí contou uma história que 2 denominacional, um bateu no carro do outro e os 2 desceram já preparados para brigar. E quando viram que era irmão da igreja, disse: é tu, irmão? Então deixa para lá. Não, tá tudo certo. A turma já veio para tentar apartar. Não. Não foi nada, não. Vamos embora. Mas já ia brigar. Mas se você é prudente, você deixa para lá. O contrário da prudência, o que é? O contrário da prudência é a imprudência. É a precipitação. Você sabe o que significa essa palavra precipitação? A palavra precipitação vem de precipício. Quem já viu um precipício? Já ficou na frente de um precipício? Você tem coragem de pular dali do precipício? Ninguém tem, né, em sã consciência. Só se for doido. Só se for igual aqueles caras lá que pulam de, sei lá como é o nome daquilo, só para brincar com a vida. Acho que a vida é... Mas precipício, quem cai do precipício dificilmente se salva, né? Precipício significa morte. E toda vez que você vê a morte, diz o profeta, você tem que sair fora. Você vê que é a morte vindo, é como um carro. O profeta disse que o pecado, ele está associado com a morte. E toda vez que você vê que é o pecado que está vindo, você tem que fazer como se um carro desgovernado, diz o profeta, viesse na tua direção e tu tivesse que correr para algum lugar para se desviar dele. Se você vê que é o pecado, que é a morte, então você se desvia. E você se desviando, você está sendo prudente. Amém, queridos? Provérbios capítulo 14, vamos aqui na Bíblia. Provérbios 14, versículo 29. 14. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Você já viu uma coisa dessa?
o precipitado, ele faz muita loucura, né? Muita doidice. E quem tem o temperamento forte, então, o profeta disse que toda vez que a gente explode de raiva, ele falou em 2 mensagens. Uma chama-se Uma Igreja Enganada pelo Mundo. Ele disse que toda vez que nós explodimos de raiva, o Espírito Santo ele sai da nossa vida. Porque ele é comparado com uma pomba, né? A pomba não vai ficar em cima do lobo raivoso. O profeta faz essa comparação, que a pomba ela pousou no cordeiro, né? Por causa da natureza do cordeiro que é mansa. Mas ela nunca iria pousar no lobo raivoso. Não é assim que ele fala? Na mensagem, a igreja e a sua condição, perdão. E em outra mensagem, perguntas e respostas, que veio de Chapecó, ele fala que o temperamento explosivo é o primeiro passo para a insanidade, para ficar doido. E geralmente quando a gente está bravo é quando a gente faz as besteiras, né? Ou nas palavras ou nas atitudes, né? Quando a gente está nervosão, né? Está quente, né, Ednei? Está com sangue fervendo. Pode ver, quando 2 homens vão brigar, o sangue parece que vai para os braços, sei lá para onde, que eles ficam branco, né? Branco, é a hora deles se pegarem. E a briga começa primeiro nas palavras, e depois eles vão brigar, né? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O precipitado vai exaltar sempre a loucura, vai sempre fazer loucura. Não é verdade? A precipitação com as palavras tem prejudicado a vida de muitos cristãos. E Jesus disse que nós vamos dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Não é verdade? Provérbios 29, 20. Vamos aqui na Bíblia. Provérbios 29, 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Tolo tem mais chance do que o que fala muito, fala demais. Ou que fala muita besteira, né? O tolo tem mais chance que ele, diz a Bíblia. Então cuide o que você fala. Se você falar muito, fale o que edifica, né? Porque Paulo disse para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso é ser prudente. Amém? Como posso ser prudente com as minhas palavras? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem e mulher, né? Mas todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui está o segredo, né? Pronto para ouvir. Mas numa roda de mulheres é difícil. Uma falar e a outra ouvir. Todas falam ao mesmo tempo, né? Metralhadora. E numa roda de homem, mesma coisa. Todos querem falar, todos querem dar sua opinião, porque Laodiceia significa o quê, pastor? Laodiceia significa direito dos povos. Todo mundo quer ter direito, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar sua opinião. Isso é Laodiceia também. Não é verdade? Mas a Bíblia ensina, seja o homem pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio até para dar opinião, né? Tem opinião que você nem deve dar e dizer, porque se você der um conselho errado, vai sobrar para você. Vamos fazer o que o salmista nos aconselha, o que Tiago aconselha,
e o que o salmista também aconselha, no Salmo 141, vamos ver qual é o conselho do salmista para nós, em relação a não ser imprudente com as palavras. Salmo 141, versículo 3, vamos todos falar, esse é bem bonito. Salmo 141, versículo 3, vamos falar todos? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Amém? E se você não consegue cumprir isso aqui, ore e peça para Deus mandar, que eu creio que ele existe ainda, aquele mesmo serafim que purificou os lábios do profeta Isaías. Em Isaías capítulo 6, quando Isaías esteve naquela visão, né, da glória de Deus, diante de Deus ali, que ele entrou na presença de Deus, ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, e ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele veio aquele serafim e ele viu aquele serafim purificando os lábios dele. Que aquele serafim venha purificar os meus lábios nessa manhã e venha purificar os teus lábios, a tua boca, a nossa boca. Amém, amados? A imprudência no falar pode nos colocar fora, diz o profeta, da terra prometida. Sabe o que é a terra prometida? Quem sabe aqui? É o batismo com o Espírito Santo. Lá em Israel era uma terra literal, mas agora o profeta disse que é o batismo com o Espírito Santo. Espíritos sedutores, 152. Não importa quanto tempo faz que você é cristão, e você ainda tem aqueles espíritos mesquinhos que falam com você, que o fazem perder o controle, que o fazem falar de alguém. Quando alguém vem e começa a falar de uma outra pessoa, você logo se une a ela. E simplesmente fala mal da pessoa. Isso é errado, irmão. Não faça isso. Isso, por fim, o manterá fora da terra prometida. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não quer ser uma senhora e um homem que venha e diga: Deus, aqui mesmo vou despejar fora isto esta manhã. Aqui mesmo vou sair deste altar uma pessoa diferente. Esse era o desejo do profeta. A sabedoria, irmãos, ela sempre andará junto com a prudência. Todo mundo quer ser sábio, né? Mas para você ser sábio, você precisa ser prudente. Tem coisas que andam sempre junto, né? Igual o arroz com feijão, né? O queijo com presunto, sempre estão juntos. Provérbios 8, 12. Vamos aqui. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Agora, olha que maravilha. E acho a ciência dos conselhos. Você sabe o que é a ciência dos conselhos? É você saber dar um conselho para uma pessoa. A Bíblia diz: a palavra dita ao seu tempo, quão boa é. Você não vai dar conselho atrasado e nem conselho adiantado. E naquele momento, se você não souber dar o conselho, você diz como profeta: não sei. Isso que tu está me perguntando? Não sei. É a melhor coisa que você faz, é dizer não sei. Porque nunca a gente sabe tudo. Ninguém aqui é o sabe tudo. O único que sabe de todas as coisas é Deus. E se você for prudente e você tiver uma palavra para dar para alguém, o meu conselho para você é que você aconselhe essa pessoa na forma da Bíblia.
Porque esse conselho aqui não falha. Você acredita no que eu estou dizendo? Diga amém. Então abra a sua Bíblia para você ver quão é importante você falar o que a Bíblia fala, o que a mensagem fala. Veja quão é importante. Vá no Salmo 33, que você vai saber o que é a ciência. Na Bíblia você encontra a ciência dos conselhos. Você encontra o melhor conselho para dar para uma pessoa. Salmo 33, versículo 11. Como é que está escrito aí? O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Era Timóteo, que tinha uma avó cristã. Ele tinha uma avó, ontem eu falei isso lá em Blumenau. Ele tinha uma avó cristã, tinha também uma mãe cristã, e a fé daquela avó, daquela mãe, era tão poderosa em Deus, que passou para o Timóteo. Conselho bom, né? É o da palavra. Você quer ver isso na Bíblia? Eu achei tão maravilhoso. Abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Aleluia! Está vindo aqui, o pão está sendo servido. Só você comer. Aleluia! 2 Timóteo, capítulo 1. Começando do verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-te das tuas lágrimas para encher de gozo. Paulo está falando para Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Quem plantou aquela fé em Timóteo? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então você ensina teu filho, hoje vai plantando a fé nele, e essa fé, essa palavra de Deus, esse conselho de Deus, vai permanecer de geração em geração. Você quer ver mais sobre o conselho de Deus? Provérbios capítulo 19, aleluia. Esse conselho vale a pena dar, para ser prudente. Todo conselho deve ser direcionado na Bíblia. É o melhor conselho. Provérbios 19, 21. Provérbios 19, 21. Olha que maravilha. Muitos propósitos, muitos planos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Esse é o melhor conselho. Amém, queridos? Prudência é estar atento ao que a palavra diz e ao que a mensagem da hora diz. Ah, mas o fulano disse, mas a Bíblia disse? Ah, mas o padre disse, o fulano, mas a Bíblia disse? Ah, mas aquele grande pregador lá falou, mas a Bíblia disse? É aqui que está o ponto. Por isso que esta igreja não é uma denominação. Por isso nós não somos uma denominação. Por isso nós cremos que nós somos a noiva do Cordeiro. Porque a noiva, ela não segue uma religião, a noiva segue a palavra. Um pedacinho da palavra, não. Jesus falou em Mateus 4,4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O profeta disse que a noiva não vai viver de um pedaço da palavra, ela vai viver de toda a palavra e ela vai crer em toda a palavra. Não numa metade, porque numa metade da palavra as denominações já crê. A maioria, cada um pega um pedaço da Bíblia, nós achamos isso que é assim, isso que é assim, nós achamos que no sábado você tem que guardar, não pode comer carne de porco, nós achamos isso, nós achamos aquilo, nós achamos que a Trindade é verdadeira,
Nós achamos que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós achamos que a Santa Ceia tem que ser com pão de padaria e suco. Isso é o que os pregadores pregam aí fora. Mas vamos ficar com o que a Santa Bíblia diz. É o melhor caminho. Amém, queridos? Prudência é estar atento ao que a palavra diz e ao que a mensagem da hora diz. O que a palavra diz? O que a mensagem diz? Ah, mas o profeta falou, me mostra a mensagem. Mas o profeta disse, não, me mostra a mensagem. E vamos conversar. Eu, você, o pastor. Mas o profeta disse, cadê a mensagem? Mas a Bíblia disse, bora ver na Bíblia. Tem que ser assim agora. Porque senão as pessoas vão tentar enfiar coisa na gente de goela abaixo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, o que a mensagem diz. Porque já existe até doutrinas erradas aí, que as pessoas pegaram a mensagem e falaram coisas que o profeta não disse. Falaram coisa que a Bíblia não diz. E você não pode dizer amém para o que a palavra não fala, para o que o profeta não fala. Você diz amém para o que a Bíblia fala. Eu digo amém para o que a palavra fala, eu digo amém. Para o que a mensagem fala, eu digo amém. Mas ainda precisamos do quintuplo de Efésios. Porque sem o quintuplo, pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, diz a Bíblia Sagrada que não há aperfeiçoamento. Para isso, cremos em um ministério pastoral. Senão, para quê? Então, um ministério pastoral, um ministério evangelístico, um profeta, para quê? Para nós ficarmos com a Santa Bíblia. Prudentemente, disse Moisés para Josué, foi Moisés, né, que disse, prudentemente te conduzirá. Foi Moisés, né? Prudentemente te conduzirás pelo caminho, não irás nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, tu vais ficar no centro. E o centro para o cristão é o que a palavra diz. Prudência é estar atento ao que a palavra diz. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Provérbios, capítulo 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado, será feliz. Confia em Deus. Mas na palavra nós temos que ser prudentes. Quando teve aquele ataque lá nos Estados Unidos, daquelas 2 torres gêmeas que jogaram aqueles aviões lá, uma irmã, acredito eu, por não ser prudente na palavra ou não ser ensinada corretamente, minha esposa estava grávida nesse período, ela chegou lá achando que aquela profecia, chegou em casa, ela morava no kitnet, lá em Floripa, achou, e uma outra irmã morava também, ela chegou lá sacudindo o portão, achando que aquela profecia, ai das grávidas, era para aquele tempo, que o avião caísse em cima do... Se ela fosse prudente, ela veria que aquilo não era para isso, para esse acontecimento. Aquilo foi para o tempo do general Tito, quando ele sitiou Jerusalém, e ninguém entrava e nem saía, e as pessoas começaram a morrer de fome, ao ponto de comer até os filhos, e tirar bebê de mulher grávida. Por isso a Bíblia diz, ai das grávidas. Mas quem é que fala isso? Quem é que ensina isso? A mensagem da hora, o profeta de Deus para esse tempo, para a gente não ficar aí tonteando, né, com tudo. O prudente, ele sabe onde ele está firmado, ele não fica tonteando por aí, não. Mensagem Laodiceia, página 38. O profeta disse, ó eleito de Deus, guarde-se, estude atentamente, isso é ser prudente,
Estude atentamente, seja cauteloso. Opere sua salvação com temor e tremor. Confie em Deus e se fortaleça em seu poder. Porque você pensa que, porque a Bíblia diz, se possível for, enganaria até os escolhidos, mas não é possível. O diabo vai tentar enganar os escolhidos, mas não é possível enganar. Por que não é possível? Porque o nome do eleito está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo, antes mesmo do diabo que engana existir, né? Mas se a pessoa não é prudente, ela pode cair no engano. Não é verdade? Para subir no arrebatamento, é necessário ser prudente. Você sabia disso? Já viu a parábola das virgens nécia e das virgens prudentes? Vamos ler? Mateus capítulo 25. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Mateus 25. Isto é uma parábola, mas também é um alerta para mim e para você, né? Mateus 25, do 1 ao 13. E então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui diz louca? Diz, né? Mas as prudentes levaram azeite. Você sabe que o azeite representa o Espírito Santo. Azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O diabo quer colocar sono, né? Dormir, ficar desatento. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Aleluia! E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, sede prudente, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas ele vai vir, e quando ele vier, ele quer que eu e você estejam com nossas lâmpadas cheias com o azeite, com o Espírito Santo. Aí você vai sair daqui deste mundo. Fora disso você não sai. Não é verdade, amados? Quantos de vocês, talvez todos tenham lido sobre as virgens? Algumas eram sábias e outras eram tolas. Virgem significa pureza. Elas eram todas boas pessoas. Cada uma das virgens, vaso santificado de Deus. Mas aquelas que tinham óleo em suas lâmpadas entraram e outras foram deixadas para fora. Elas eram todas virgens, cada uma delas. Pessoas os quais você não poderia apontar nada de errado. Não é só boa moral, não é só santificação. A obra da graça é justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Não pare na santificação, prossiga.
Todas elas criam na vinda do Senhor. Elas estavam prontas para encontrá-lo, mas algumas delas deixaram o óleo acabar. Deixaram. Por que será? Não deixe que este seja o seu caso. Mantenha sua lâmpada com óleo, aleluia. Óleo é o Espírito Santo. Nunca deixe isto se esvaziar em você. Quando você sentir o seu amor indo-se, sua sinceridade para com Cristo, a causa, rapidamente vá até Ele, para quem tem a fonte de óleo, aleluia, e compre para você o enchimento do Espírito Santo. Como eu vou comprar esse enchimento? Como eu vou obter esse enchimento? O profeta disse numa das mensagens que as virgens nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite. Aí a virgem prudente disse: você quer azeite? Então vá orar. Como está a sua vida de oração? Como é que o profeta disse? Muita oração, muita bênção, irmão Guilherme. Família restaurada, as bênçãos estão vindo. Muita oração, muita bênção. Pouca oração, nada de oração, nada de bênção, e o caminho está aberto para o diabo. Nada de oração é viver na carne e fazer só a vontade da carne. Amém, queridos? Não deixe que isso aconteça. Se encha cada dia do Espírito Santo. Por quê que eu tenho que me encher do Espírito Santo? Então, mensagem Redenção pelo Poder, do 37 ao 39. Por que eu tenho que me encher do Espírito Santo? Então, o último inimigo que vai assolar a igreja agora é a morte, espiritualmente falando. Aqueles que não seguirem a Cristo no batismo do Espírito Santo secarão espiritualmente e morrerão. As igrejas, você pode ver isto agora, após muitos grandes reavivamentos. Você sabe para que serve o reavivamento? É para tirar a sujeira da igreja. É como o mar, né, diz o profeta. Quando ele está assim muito violento, é que ele está jogando a sujeira para fora, né? E o reavivamento é para jogar a sujeira para fora, porque o diabo tenta colocar a sujeira na igreja, mas o reavivamento é para jogar fora. E evangelistas passaram pela terra e ainda assim a igreja está, isto é, politicamente falando, da igreja está piorando o tempo todo. Seus membros estão simplesmente vivendo do modo que querem, fazendo o que bem entendem, no entanto, chamando a si mesmo de cristão e dizendo está certo. Agora o que o profeta diz: ser cristão significa ser como Cristo, aleluia. Você quer ser como Cristo? Aí o profeta diz: então, você não estar em lugar algum que você não gostaria de estar se Cristo viesse. Quando Cristo vier, você não deve estar em determinados lugares. Você tem que estar no seu posto de dever. Não dizer nada que você não desejasse estar dizendo quando Cristo vier. Já pensou Deus te encontrar naquele momento de ira, quando Ele vier? Naquele momento que você está, você pode ficar. Não fazer nada que você não desejasse estar fazendo quando Cristo vier. Não pensar nada que você não desejasse estar pensando quando Cristo vier. Fique com seu único motivo, seu coração centralizado no Calvário. Lembrando a cada dia do que Ele fez por mim. Lembrando a cada dia do que Ele fez por você. Porque se não fosse Ele, aonde eu estaria nessa manhã? Se não fosse Jesus, o que seria de mim? O que seria da nossa vida? Amém, queridos? Para encerrar, eu desejei um dia ler um sonho que eu tive. É um sonho, apenas um sonho. Tem algumas escrituras aqui, eu não vou ler elas para não tomar tempo, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Foi tão real para mim. Eu comuniquei ao pastor, pedi a ele a autorização também para falar para os irmãos, e o profeta disse que o sonho é uma forma secundária de Deus tratar com a gente. Claro, tem sonho que não tem nada a ver, né, com a realidade,
Mas o sonho, quando ele acontece, ele não é sonho, ele é uma profecia, né? É uma visão que Deus está mostrando para nós. Eu vou anotar aqui, foi no dia 16 de abril desse ano, às 4h27 da manhã. É bem pequeno. Eu vou ler aqui para os irmãos. Hoje tive um sonho que eu e um ministro, esse ministro era o pastor César, lá de João Pessoa. Conversávamos sobre a sujeira que o diabo vem tentando jogar no manancial de águas cristalinas. O pastor estava pregando um dia e citou Jeremias 2 e Jeremias 4 e 14. Eu anotei, porque todo sonho tem que ser comparado com a Escritura. O diabo vem tentando sujar o manancial de água. Estávamos diante de uma lagoa. Muitos mergulhavam numa água suja. Água na Bíblia significa povos. Mas outros esperavam a limpeza da lagoa para poder tomar banho. O ministro dizia, essa lagoa está sendo limpa. Ezequiel, se você quiser colocar aí, irmã, é Ezequiel 36, 25. Está escrito assim, no sonho eu disse, essa lagoa está sendo limpa. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quando a palavra é pregada, você está sendo limpo, né? Mas Atos do Espírito Santo, dizia o ministro, está incomodando o inferno. Você sabe que Atos não termina com amém, porque nós somos a continuidade de Atos, que na verdade não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E hoje é Atos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Mas Atos do Espírito Santo, dizia o ministro, está incomodando o inferno. Nesses últimos dias, Satanás se voltará contra os eleitos que estão no Brasil. Porque o que tem de bom nos Estados Unidos? Nada. O profeta disse que lá é uma toca de ratos. O que tem de bom na Europa? Nada. O que tem de bom no mundo? Nada. Agora, o evangelho começou aonde? No Oriente. E ele se põe no Ocidente. Aonde exatamente nós estamos? No Ocidente. Nós não somos um povo oriental. Nós somos um povo ocidental, aqui para o Ocidente. Os eleitos que estão no Brasil será como um forte vendaval. Aí eu citei Isaías 25:4, Provérbio 18:10 e Salmo 61:3. Um forte vendaval. O Espírito Santo estará em confronto direto contra o reino das trevas a favor dos eleitos. A palavra terá que se cumprir. O que está sendo pregado aqui desse púlpito não é para ficar na nossa mente. Tem que se manifestar na nossa vida. É isso que eu entendi do sonho. Que nós temos que ser aqui na terra epístola lida por todos os homens. Nós temos que ser a Bíblia que saiu do papel, que não está mais no papel, agora está em nós. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pastor Jorge. Amém? Eu quero que você, como eu, destaquei alguns pontos que eu achei importante esta manhã, que eu acho que vale muito para a minha vida e vale para a sua também. O primeiro ponto que eu destaquei nessa mensagem é: não devemos descer ao nível do diabo. Toda vez que você entra numa discussão, toda vez que você entra em problemas na sua casa, você desce ao nível do diabo. Deus nos deu uma posição. O que Deus fez na nossa vida, Ele nos tirou. Olha só o trabalhar de Deus. Salmo 113, versículo 5, foi o que aconteceu conosco. Aonde nós estávamos quando nós estávamos no mundo? Nós estávamos no lixo. É onde o diabo coloca um homem. Não é no lixo?
O diabo nunca dá nada para ninguém, ele só tira, só rouba. Pega um ser humano e coloca no lixo. Vamos lá. Salmo 113, versículo 5. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? 6. Que se curva para ver o que está nos céus e na terra? 7. Que do pó levanta o pequeno e do monturo. Eu considero o monturo o lixo. Ele ergue o necessitado, no versículo 8 diz, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O diabo tira do príncipe e joga no lixo. Não é assim que ele faz com as pessoas? Através dos vícios, ele joga ele no fundo do poço. Deus faz o contrário, tira ele do poço e faz ele príncipe, assentar com seus príncipes. O versículo que o irmão Marcos só citou é de Neemias capítulo 6, versículo 3, que você tem que ter esse propósito em seu coração. Leve isto para casa. É Neemias 6, versículo 3. Ele estava fazendo uma obra, e enviei-lhes mensageiros a dizer, porque o Sambalate, o Tobias e o Gesem eram os inimigos da obra. Mandaram um recado para ele, olha, vem aqui encontrar conosco. Mas a Bíblia diz, se você lesse no contexto, você vai ver que o intento deles era causar mal. Eles queriam matar Neemias, talvez. Mas ele disse, eu enviei-lhes mensageiros a dizer, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Se ele não podia descer, é porque ele estava numa posição mais elevada. Deus te colocou numa posição mais elevada. Efésios capítulo 1, versículo 3, é o que aconteceu comigo e aconteceu com você. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, coloca aí, Efésios 1, 3, Efésios 1, 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos lugares celestiais. Em Cristo, essa é a nossa posição que nós estamos. Deus